Então, boa noite. Como eu estava falando, eu já deixei disponível a partir de 9 horas a atividade 2. Tá bom? Eu vou corrigir essa atividade durante a semana, vocês já vão saber a sua nota, mas lá na semana, depois da prova, eu vou corrigir com vocês, vou falar um pouquinho das respostas. Combinado? A nossa prova, então, é a semana que vem. A prova começa às 7h15 e vai até às 10 horas. Então, a prova começa às 7h15 e vai até às 10 horas. O tempo que você tem para responder a prova vai depender do tempo que você começar a prova. Se você começar a prova às 7h15, você vai ter mais tempo para responder. Combinado? É como se a prova fosse feita em sala de aula. E a matéria é direito de família, aquela introdução do direito de família, casamento, não é? E união estável. Pouquinha coisa. Eu estou falando que não dão nem 500 páginas para vocês lerem. É pouca coisa. Dá para colocar mais, viu? Podíamos ter incluído aí um divórcio, tá? Ah, não, e tem regime de bens também, né? Então, casamento, regime de bens e união estável. Pouca coisa, gente. Dava para ter colocado o divórcio nessa história aí e ter feito uma prova mais gordinha. Mas tudo bem. Tá? Mas tudo bem, não tem problema, né? Então, a nossa prova vai introdução, aqueles princípios, vai também casamento, vai regime de bens e união estável. Beleza? Então, lembrando, a nossa prova semana que vem, no horário da nossa aula, só Jesus na causa, né? No horário da nossa aula, vão ser 12 questões, ok? Cada questão vale meio ponto. Então, são 12 questões, cada questão vale meio ponto. Então, você já sabe quanto você tirou. Lá no finalzinho, ele vai falar quantas questões você acertou. Tá bom? Todas objetivas, combinado? Todas objetivas. Porque as questões subjetivas são essas questões que eu coloco para vocês fazerem, essas outras 4 questões avaliativas, que vocês procuram jurisprudência, combinado? Então, a prova são 12, 5, 5, 2, 12 questões objetivas de marcar X. Combinado? Então, vocês vão fazer essas 12 questões. Quando você terminar a prova, você já sabe lá quantas questões você acertou. Já sabe quantas questões você acertou, você já sabe sua nota, que você também vai ter o resultado da sua nota da prova, das questões avaliativas. Combinado? Então, hoje, como é véspera da nossa prova, é a nossa última aula, né, antes da prova, eu queria muito fazer uma revisão com vocês, falar novamente tudo aquilo que nós falamos ao longo do bimestre, começando lá no nosso primeiro dia de aula. Bom, começando lá no nosso primeiro dia de aula. Deixa eu desligar meu microfone aqui. Lá no nosso primeiro dia de isso, revisão, né? Começando lá no nosso primeiro dia de aula e chegando até a união estável. Nós já falamos da união estável aqui na nossa sala de aula virtual. Beleza? Então, vamos começar? O que é o direito de família? Mas eu quero uma aula participativa. Então, assim, eu quero todo mundo participando também, conversando, falando o que acha, tirando dúvidas. Por isso é uma aula de revisão. Por isso é uma aulinha de revisão. Tá? Deixa eu abrir aqui. Isso. Então, vamos lá, não é? O que é o direito de família? Espera que essa aqui eu não fiz fiz um negócio e deu errado aqui. O que é o direito de família, hein, pessoal? Direito de família é um ramo, então, do direito civil, que ele vai tratar das matérias que são sensíveis ao ambiente familiar. Então, quais são essas matérias sensíveis? Casamento, divórcio, união estável, regime de bens, alimentos, poder familiar, tá?
é bem de família, também vamos curatela, tutela. Então, todas essas matérias que são relacionadas com um ambiente familiar, ok? Elas vão ser tratadas pelo direito de família. Lembrando que essas normas de direito de família, elas têm caráter público. Embora no direito de família nós tenhamos uma parte do direito de família que é matéria de ordem privada, que é aquela matéria que diz respeito aos regimes de bens que são adotados pelos nubentes. No mais, o direito de família, ele é regulamentado por normas, então, de caráter público, normas públicas, e são regulamentadas pelo Estado, porque cabe ao Estado tutelar a família, não cabe ao Estado interferir na sua família, não é isso? O Estado não vai lá falar quantos filhos você tem, qual método anticoncepcional você vai usar lá na sua família, não é isso. O Estado não vai lá ingerir se você vai adotar uma alimentação vegana, se não é vegana, se é carnívora, se não é. Então, o Estado não vai interferir lá dentro da sua família, mas ele vai regulamentar e vai determinar normas para que essa família seja da melhor forma protegida. Mas cuidado, tá? Essa proteção não significa que a família vai ser da forma estrita como nós achávamos que era antigamente, não, tá? Porque hoje hoje nós vivemos num mundo mais moderno do que era antigamente, lá do meu avô, da minha avó. Então, assim, hoje nós vivemos uma outra era, uma era da informação, da comunicação. Então, as pessoas têm acesso a conteúdos, as pessoas podem se manifestar, então ela tem essa liberdade de expressão. Então, a família hoje, ela é baseada no afeto. Então, o Estado, ele tem que proteger esse afeto, ele tem que proteger os que são mais vulneráveis, as crianças, os adolescentes, tá bom? Então, é isso que o Estado vai regular. Ele não vai regular dentro da sua casa, o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você come, o que você não come, qual programa você vai assistir ou deixar de assistir, tá? Ele não vai fazer isso, mas ele vai estabelecer normas para preservar a família. Lembrando que a família, ela é a união de pessoas, tá? Por afetividade ou por laços biológicos. Então, a família pode ser o pai, a mãe e os filhos, a família pode ser a mãe, os filhos e os avós, a família pode ser só a mãe e os filhos, a família podem ser os irmãos, ok? A família pode ser uma mulher e um gato, tá? Um homem e um cachorro, isso é uma família, beleza? Então, nós não temos mais hoje aquela ideia de que família é o pai, a mãe e os filhos. Não, isso acabou. Hoje nós temos as famílias que se unem por uma questão afetiva. Então, esquece essa ideia de que família é aquela coisa tradicional, né? Tem até a brincadeirinha lá, a tradicional família mineira, não é? Que o povo fala, né? O que é a tradicional família mineira? É aquele casal que todo mundo acha para a sociedade que eles são felizes, lindos, maravilhosos, tem os filhos ali, que ninguém tem problema, todo mundo estuda, mas o cara lá por trás, ele bate na mulher, ele xinga a mulher, ele tem um amante, não é? Então, esquece essa ideia de família tradicional mineira, não existe isso. Hoje as pessoas se juntam pelo afeto, combinado? Então, o direito de família é o ramo do direito civil que vai estudar todos esses institutos jurídicos que nós já começamos a ver, que é o casamento, o regime de bens, tá bom? As relações de parentesco, que vão ser disciplinas que nós vamos tratar lá na próxima aula, depois da prova, tá? Então, depois da prova, nós já vamos começar com as relações de parentesco, e aí vamos terminar o semestre lá falando de guarda, ok? Então, como eu disse, é matéria de ordem pública, exceto as que vão tratar do regime de bens. Vocês estão me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo? Sim, não é? Porque até agora ninguém falou nada, eu estou com medo. Ok? Beleza, obrigada. Então, como eu disse para vocês, nós vivemos um mundo que se transforma. E quando nós temos um mundo que se transforma, a família também se transforma. Então, hoje as pessoas se unem pela solidariedade, pelo afeto, tá? Então, o afeto hoje é aquilo que vai unir as famílias. Nós vamos ver, então, já falei, mas nós vamos ver também que nós temos vários tipos de família. Família que é pai, mãe e filho, família que é só um pai e os filhos, famílias que são pessoas que são unidas pela afetividade, às vezes não são nem parentes, mas são famílias. Tá? Então, o Estado precisa regulamentar essa situação jurídica para garantir que todos tenham igualdade, que todos sejam respeitados, tá? Mas, claro, o Estado, ele não pode interferir, é até o princípio da não interferência, o Estado não pode interferir naquilo que você decide fazer dentro da sua casa. A quantidade de filhos você vai ter, o que você come, que tipo de móvel eu vou usar na minha casa, qual televisão eu vou comprar. Então, assim, o Estado, ele não pode interferir quanto a isso, ok? Quais são os princípios fundamentais aqui do direito de família? O primeiro, sempre, né? É o superprincípio. É aquele princípio que existe em todos os ramos do direito. Não é assim? Que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esse é o principal princípio, é o nosso superprincípio. E o princípio da dignidade da pessoa humana diz que nós vamos tutelar, o Estado vai tutelar o direito de forma a garantir que o ser humano, nós, seres humanos, nós tenhamos um mínimo de dignidade. Combinado? Então, esse é o primeiro superprincípio. Vocês vão ver esse princípio em tudo. Professora, eu não sei o que responder na prova. Cita o princípio da dignidade da pessoa humana, que lá na sua prova da OAB, eu tenho certeza que você vai acertar pelo menos meio pontinho. Então, não sabe qual princípio citar? Cita o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é uma dica, beleza? Você vai ganhar alguns pontinhos, porque esse princípio vale para tudo, tá? O outro é o princípio da igualdade entre os filhos. Então, nós não fazemos distinção entre filhos, ok? Não importa o filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo, não importa. Nós não fazemos distinção entre filhos. Nós não fazemos distinção entre filhos biológicos e filhos adotados. Filho biológico e filho adotado, eles possuem o mesmo direito, eles são iguais para o direito, tá bom? Lá no 10º semestre, vocês vão ter comigo, isso é certeza, uma disciplina chamada Direito Internacional Privado. E aí eu vou comentar com vocês sobre adoção internacional, que hoje em dia está muito famoso, não é? Depois que o Bruno Galhaço e a esposa dele adotaram o casalzinho lá de menininhos do Malawi. Então, hoje está muito comum, as pessoas já falam mais disso, da adoção internacional, brasileiros adotar crianças no exterior. Então, isso hoje já não é, ainda é um tabu para o brasileiro, não é? Mas já não é também, já assim, algo de outro planeta. Então, hoje nós já temos casos no Brasil conhecidos, não é? Então, quando eu estiver falando lá em direito internacional privado, eu vou voltar nesse princípio da igualdade entre filhos, tá? Porque aí eu vou mostrar para vocês que tem uma exceção da questão que envolve a igualdade entre os filhos. Beleza? Quando estivermos falando de sucessão, vocês vão ver que não. Filho é igual, tá? Se você ganha do seu pai hoje 100 mil reais, lá na divisão, lá na sucessão, lá quando for fazer lá os bens, vai ter que descontar esses 100 mil reais que você ganhou, porque todos os irmãos precisam ganhar a mesma coisa. Então, esse é o princípio da igualdade entre os irmãos.
Mas lá no 10º semestre, eu vou falar para vocês que existe uma exceção, tá? Que é quando envolve a adoção internacional. Aí lá tem diferenças, lá nós não vamos falar mais no princípio da igualdade entre filhos, mas é outra situação, ok? Lembrando então, aqui para o direito de família, eu não posso distinguir os filhos. Eu não posso tratar de uma forma melhor um filho e pior outro filho. Eu não posso dar oportunidades para um filho e não dar para outro filho. Se eu faço isso, se eu privilegio um filho em detrimento de outro, esse filho que foi renegado pode me acionar judicialmente. É aquela ação, não é, de abandono afetivo. Hoje, a ação de abandono afetivo, ela tem outro significado na justiça, porque foram tantas ações de abandono afetivo que o Poder Judiciário ele teve que dar uma outra interpretação para esse abandono. Não é simplesmente você não ver o seu filho, é você deixar de prover ao seu filho igualdades. Então, se você beneficia um filho em detrimento do outro, aí sim você tem uma hipótese de abandono afetivo, ok? Então, eu vou falar isso novamente lá nas relações de parentesco, combinado? Então, o outro princípio que vai reger o nosso direito de família é esse direito da igualdade entre os filhos. Então, você tem que tratar os seus filhos de forma igual. Aquilo que você der para o filho A, você tem que dar para o filho B, para o filho C e para o filho D. Tá bom? Outro princípio que nós temos é o da igualdade entre cônjuges e companheiros. Nós vimos lá, quando nós falamos de união estável, não é que nós já não fazemos mais essa distinção entre companheiros. Os companheiros também são assegurados direitos e deveres, assim como nós temos para os cônjuges, que são as pessoas casadas, que são simplesmente aqueles que resolveram formalizar o ato de se formar uma família. E qual que é essa igualdade? Homem e mulher no casamento, homem ou homem, ou mulher e mulher, eles vão ter o mesmo papel naquele relacionamento. Eles vão ter o mesmo peso naquele relacionamento. E eles vão ter de contribuir de forma equilibrada para aquele casamento, tá bom? Para aquela família. Então, eles são iguais. E nós vamos ver em outra situação que eles são iguais quando nós formos falar de guarda. Tá? Então, todos esses princípios que eu falei com vocês lá nas nossas primeiras aulas, eles vão se encaixar ao longo de todo o semestre. Então, o princípio da igualdade entre os cônjuges, nós vamos ver, vamos falar de novo desse princípio lá em guarda, porque hoje nós temos a guarda compartilhada. Então, os pais, eles vão decidir em conjunto o que é melhor para os filhos. Hoje não tem mais aquele negócio de que só um pai decidia, não é? Antigamente era assim, né? Conversa lá com o seu pai decidir, tá decidido. Não é? Hoje não, hoje os pais decidem em conjunto o que é melhor para aquela criança. Combinado? Aí nós temos também o princípio da igualdade na chefia familiar. Mulher e homem, homem ou homem, mulher e mulher, eles vão chefiar aquela família, eles vão ter o poder familiar de forma conjunta, igual. Ninguém manda mais do que o outro, tá bom? Aí nós temos o princípio da não intervenção ou da liberdade, é aquele que eu disse para vocês, que ninguém, nem o Estado, nem nenhuma instituição em nome do Estado, ou nenhuma instituição privada ou pública, desculpa, ela pode interferir nas suas escolhas familiares. Então, se eu decido, por exemplo, não ter filhos, o Estado não pode chegar aqui na minha casa, bater na minha porta e falar assim, agora você vai ter, porque eu estou obrigando você a ter, tá? Nós não temos isso aqui no Brasil. Sabe aquela política de filho único que tinha na China? Aquilo era uma política intervencionista. Então, aquilo era o Estado dizendo quantos filhos você podia ter. Hoje, nós não temos. Aquilo acabou na China,
tá? E nós não temos isso no Brasil. Então, você pode ter quantos filhos você quiser. Se você quiser ter um, ótimo. Dois, ótimo. Três, quatro, aí já não sei se é ótimo, não é? Mas vamos lá, você pode ter quantos filhos você quiser. Combinado? Então, não existe essa intervenção por nenhuma entidade privada, nem pública, ou que represente o Estado. Ninguém pode interferir sobre as suas escolhas familiares. Beleza? Aí nós temos o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Leandro, logo no comecinho da aula eu falei que a intenção do direito de família, como é matéria de ordem pública, é regulamentar o direito para, não é certo beneficiar, mas proteger aqueles que são mais vulneráveis. Numa família, quem são os vulneráveis? São as crianças e os adolescentes, porque, em tese, homem e mulher, homem, mulher e mulher, eles têm o mesmo peso de igualdade numa família, ok? Então, a parte mais vulnerável seriam as crianças e os adolescentes. Então, o Estado, ele vai regulamentar suas normas para aquilo que seja melhor para essa criança e para esse adolescente. Tanto é que se essa criança ou esse adolescente estiver num ambiente extremamente instável e perigoso, o Estado pode ir lá, pegar aquela criança e cuidar daquela criança, vai levar essa criança para um abrigo e vai tirar essa criança da convivência com seus familiares. Então, o Estado, ele tem que agir no direito, aqui no nosso direito de família, para proteger essas partes que são mais vulneráveis, que são, em tese, as crianças e os adolescentes. Combinado? O outro princípio é o princípio da afetividade. Hoje, tá bom? As nossas famílias, elas são formadas, então, pelo quesito da afetividade. Você se casa com quem você quer, tá bom? Você tem uma união estável com quem você quer. Beleza? Ah, mas eu tive filho, mas eu não gosto do meu filho, mas não tem jeito. Aí você vai ter uma família legal, beleza? Mas você deve priorizar o afeto. Combinado? Então, as nossas famílias, hoje, elas são formadas, seja pelo casamento, seja pela união estável. A nossa família também é formada pela descendência, então, pais e filhos, ok? Que pode ser uma dependência biológica ou não. Em caso de adoção, por exemplo, nós vamos ter uma descendência que não é biológica, mas é uma descendência. E nós também teremos família no caso de situações afetivas. Por exemplo, digamos que 4 amigas resolvam alugar uma casa e morar nessa casa, tá? Porque elas são amigas, muito amigas, elas se gostam muito, elas têm uma relação muito próxima e elas resolvem morar nessa casa. Aquilo ali passa a ser uma família. Combinado? E aí, por fim, nós temos o princípio da boa-fé objetiva. Eu vou cobrar esse princípio lá na nossa prova. O que diz o princípio da boa-fé objetiva? A forma como você age fora de casa tem que ser coerente com a forma que você age dentro de casa. Senão, você está sujeito à ação de danos morais, à responsabilização civil. Tá? Por quê? Porque eu espero um comportamento igualitário. Se eu sou extremamente liberal, digamos, no meu trabalho, com as minhas amigas, dentro da minha casa, eu também tenho que adotar uma posição liberal. Eu não posso ser conservadora dentro da minha casa. Tá? Por quê? Meu marido, quando ele me conheceu, ele conheceu uma pessoa liberal. Aí eu chego dentro de casa, sou uma pessoa conservadora, tá? Eu não estou agindo de boa fé com ele. Eu não estou sendo coerente com aquilo que eu demonstrei anteriormente. Então, o princípio da boa fé objetiva é isso, é você ter essa coerência com as suas atitudes fora de casa e dentro de casa. Combinado? Alguma dúvida com relação a isso? Estou falando muito rápido? Não? Posso continuar, não é? E aí nós chegamos
naquela que é a melhor coisa da família, o casamento. Tá bom? A melhor coisa que é o casamento. Eu disse aulas passadas e eu repito, uma vez casado, nunca mais solteiro. Então, olha como esse é um negócio bom, tá? O casamento, ele é a união de duas pessoas. Eu estou procurando aqui meu código, porque nós vamos ler os códigos agora. O casamento, então, é a união de duas pessoas, tá? Não existe casamento de três pessoas. Bom, não existe, não, pode até existir, mas não é regulamentado pelo direito, não é reconhecido como casamento, tá? Então é uma união entre duas pessoas. Eu disse para vocês que o casamento, que a família tem mudado, o casamento também tem mudado. Então, é uma união de duas pessoas. Eu não quero saber, não interessa para o Estado interferir nas suas opções sexuais, tá bom? Então, ó, o Estado, ele não deve interferir nas suas opções sexuais. Então, é a união de duas pessoas, ok? Reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo de constituir uma família. Então, o casamento é a união de duas pessoas, eu não quero saber, porque essa não é a função do Estado, ok? Lembra que eu falei para vocês do princípio da não intervenção? Também diz respeito à sua vida privada. Não é interesse do Estado saber com quem você dorme ou deixa de dormir. A não ser, claro, que essa pessoa que você escolhe dormir seja uma pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade. Aí sim, o Estado ele precisa proteger essas pessoas que são vulneráveis. Combinado? Mas se são duas pessoas que, teoricamente, já têm maturidade, já estão dentro da faixa etária permitida, eu não quero saber se é homem, se é mulher, tá bom? Então, o Estado ele não tem de interferir sobre isso, mas ele só exige que sejam duas pessoas. Combinado? Pessoa, né? Não dá para fazer igual lá no Japão, né? Que tem o povo casando com boneca, não é? Lá no Japão que tem essas coisas malucas, né? Lembrei de umas coisas aqui que eu vi uma vez, mas isso aí eu deixo para depois que eu parar de gravar a aula, aí eu conto para vocês. Então, é a união de duas pessoas que tem como objetivo formar uma família, tá? Isso é baseado no afeto. Peguem lá o Código Civil de vocês. Todo mundo com o Código Civil na mão? Então, vamos lá marcar aqueles artigos que são importantes. São os artigos que você vai deixar aberto na hora que você estiver fazendo a sua prova, tá? Olha só como eu sou boazinha. Já falo até os artigos que você tem que marcar, tá? Capacidade para o casamento. Quem pode casar? Quem pode casar hoje no Brasil? Hoje no Brasil pode casar qualquer pessoa maior de 16 anos. Desculpa, galera, tossi aqui. Então, hoje, qualquer pessoa maior de 16 anos pode casar, tá bom? Mas olha lá, se a pessoa é maior de 16 anos, mas ela é menor de 18 anos, nós não temos um probleminha? Qual que é esse probleminha da pessoa que é maior de 16 anos, mas menor de 18 anos? Ela é relativamente incapaz, não é isso? Então, para essas pessoas que são relativamente incapazes, que são só os menores de 16 anos, maiores de 16 anos e menores de 18 anos, lembrando que com o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, nós acabamos com aquela ideia de que pessoa deficiência é pessoa relativamente incapaz.
Não foi isso que aconteceu? Então, até as pessoas deficientes podem se casar, desde que elas tenham, no mínimo, 16 anos, tá bom? Então, aquela pessoa que tem mais de 16 anos e menos de 18 anos, ela ainda é, para o Código Civil, relativamente incapaz. Então, nesse caso, nós precisamos de alguém para confirmar aquela escolha daquela pessoa menor de 18 anos, maior de 16 anos. Então, o Código Civil, lá no 1517, vai falar que nesses casos dos relativamente incapazes, todos os pais precisam consentir com esse casamento. Por que eu falo todos os pais? Por que eu falo isso? Porque hoje nós temos a possibilidade de uma pessoa ter 3 pais, a mãe e 2 pais. A minha cunhada, ela tem uma mãe e 2 pais. O pai afetivo e o pai biológico estão lá, os 3 na certidão de nascimento dela. Ok? Então, se ela fosse menor de 18 anos, mas maior de 16 e quisesse se casar, os 3 pais teriam de autorizar esse casamento, tá bom? No caso de um pai não autorizar esse casamento, essa autorização pode ser suprimida por uma decisão judicial, que é o que diz lá o 1517. Então, marque, ó, pegue lá o seu marca-texto e marque o 1517, tá bom? Então, o 1517 é o artigo que vai falar sobre a capacidade para o casamento. Combinado? Então, a idade mínima é 16 anos. Lembrando que para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, nós precisamos do consentimento dos pais. Aí, o que acontece com esse menor de 18 anos, maior de 16 anos? Ele vai ser emancipado, ok? Ele vai ser emancipado para poder se casar. Beleza? Aí nós chegamos, todo mundo pode se casar? Todo mundo pode se casar? Sim, todo mundo maior de 16 anos. Se for maior de 16 anos, menor de 18, se tiver autorização dos pais, todo mundo pode se casar. Não é assim? Mas todo mundo pode se casar entre si? Não. Nós temos as situações de impedimento, em que determinadas pessoas não podem se casar, tá bom? Elas podem se casar com quaisquer outras, mas não entre si. Então, o código, ele vai fazer um rol taxativo. Anotem lá, do lado do seu artigo 1521, que é um rol taxativo. Significa o quê? Que são essas hipóteses legais previstas, que é diferente de um rol exemplificativo. No rol exemplificativo, ele te dá um exemplo só, mas nós teremos espalhados ao longo de outras normas diversas outras situações. Aqui não, aqui o rol é taxativo, são essas hipóteses de pessoas que não podem se casar, tá bom? Então, as pessoas que não podem se casar, elas não podem se casar entre elas. Quem são? Pai com filho, tá bom? Então, pai com filho. Aqui é o pai biológico, o pai afetivo, é o pai adotante, tá bom? Então, é o pai com filho, não pode se casar. Tá? Então, é a primeira hipótese de impedimento. Pai com filho. Não quero saber se é filho biológico, se é filho socioafetivo, se é filho adotado, tá? Pai com filho, tá? Não pode. Os afins em linha reta. Lembra que eu ensinei para vocês como que nós calculamos, como nós dizemos quem são nossos parentes? Eu fiz isso em sala de aula, não é? E eu disse que nós temos os em linha reta, não é? E os colaterais, não foi isso que eu falei? Nossos parentes em linha reta e os nossos parentes colaterais. Então, eu não posso me casar com ninguém na minha linha reta. Nem com ninguém na linha reta de alguém que eu já me casei.
Por isso que eu não posso me casar com meu sogro, tá bom? Porque o código vai falar que ninguém na minha linha reta, então, eu não posso casar com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, com meu tataravô, nem com meu filho, nem com meu neto, nem com meu bisneto. Mas eu também não posso me casar com ninguém na linha reta de alguém que eu já me casei, tá? Então, eu não poderia me casar com o filho do meu marido, mesmo não sendo meu filho, eu não poderia me casar com ele. Eu não poderia me casar com o neto do meu marido, tá? Mesmo não sendo meu neto. Eu não posso me casar com o pai do meu marido, não posso me casar com meu sogro. Combinado? Então, nós temos o segundo impedimento. Então, são os afins em linha reta, tá bom? Também não se pode casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante. É aquele caso famoso lá dos Estados Unidos, do diretor de cinema que casou com a enteada, tá? A enteada tinha sido adotada pela esposa dele antes dele casar com a esposa, aí depois ele casou com a esposa, se apaixonou pela enteada, separou da esposa e casou com a enteada. Aqui no Brasil isso não pode. Combinado? Irmãos não podem se casar, unilaterais ou bilaterais, e os demais colaterais até o terceiro grau. Eu já ensinei para vocês como conta, não é? Então, quando nós tivermos uma situação que envolva tio e sobrinha, sobrinho e tio, tá bom? Nesse caso, o casamento pode ser autorizado se nós tivermos um laudo, ok? Dizendo que não vai ter problemas biológicos com os descendentes. Então, essa causa aqui de impedimento, ela tem uma exceção, tá? A linha 4, ela tem uma exceção. Se for comprovado por meio de exames, geneticistas e tudo mais, que os descendentes, eles não serão afetados com aquela união. Ok? O adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, óbvio, né? Com uma pessoa casada que casa com outra pessoa, além de ser impedida de casar, ela está cometendo um crime, que é o crime de bigamia. Então, as pessoas que já são casadas não podem se casar novamente, elas precisam se divorciar. Falando nisso, aquela subcelebridade que tinha dito que tinha casado de novo, ela já separou, tá? E também quem não pode casar? O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Nesse caso aqui, só não pode casar após a sentença transitada em julgado. Combinado? Então, após a sentença transitada em julgado, não se pode casar. Beleza? Então, essas são as nossas causas de impedimento de casamento. Então, essas pessoas não podem se casar entre si. E aí nós temos aquelas causas que são apenas causas suspensivas, que são causas que o Estado diz que essas pessoas elas não devem, não significa que não pode, elas não devem se casar. Por quê? Porque se elas se casarem, você pode ter um problema patrimonial um pouco mais na frente. Então, é melhor você esperar determinado tempo, tá bom? Para depois se casar. É para você evitar problemas patrimoniais, problemas financeiros. Então, o Estado ele vai trazer novamente um rol taxativo daqueles que não devem se casar. Tá bom? O viúvo, a viúva, o divorciado enquanto não tiver feito partilha, o tutor e o curador com ninguém da família com o tutelado, tá bom? Então, nesses casos, não devem se casar. Mas a pessoa resolve se casar mesmo assim. O código a lei vai estabelecer uma sanção para essas pessoas que não deveriam se casar, mas que se casam. Tá? Aí, nesse caso, qual é a sanção? É a
a obrigação de que esse casamento seja feito por meio do regime de separação legal de bens, tá bom? Então, a sanção é a aplicação do regime de... Vou responder, Davidson. Então, a sanção é a imposição do regime de separação legal de bens. Aí o Davidson está fazendo uma pergunta: se for antes do trânsito em julgado, não há problema no casamento? Não, Davidson. Sabe por quê? Porque antes do trânsito em julgado, essa pessoa é inocente. Não é assim? Não é isso que diz a Constituição? Enquanto não tiver o trânsito em julgado de uma sentença criminal, eu posso falar que aquela pessoa é condenada, que aquela pessoa realmente matou? Não, tá? Então, não tem problema, o casamento não tem impedimento se esse casamento ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tá? É uma falha, viu? É uma falha, deveria ser impedida enquanto durar o processo, não é verdade? Enquanto durar o processo. Porque aí a pessoa manda matar o marido, fica com a herança, diz que se apaixonou depois loucamente pelo assassino, que o conheceu lá na cadeia, o dia que foi fazer as coisas, que o conheceu, se apaixonou, né? Síndrome de Estocolmo, se apaixonou loucamente pelo bandido e agora quer casar com ele, não é? Então, deveria ser, uma criticazinha, né? Deveria ser, então, durante todo o processo, e sim, e confirmado com a sentença. Mas não, tá? Pode casar durante, então, o processo, não tem problema. E aí nós temos as causas suspensivas, que é outro artigo que vocês vão marcar, que é o 1523. Marquem aí. Quem não deve se casar. Combinado? Então, a sanção para esses casos a imposição de um regime legal de separação de bens. Combinado? Então, para esses casos, é o regime regime legal de separação de bens. Quais são as formas que nós temos de casamento? Então, digamos que as pessoas que queiram se casar, elas não estão nem impedidas, nem suspeitas, tá bom? Elas não estão nessas duas situações aqui que eu falei para vocês, nem do 1521, nem do 1523, ok? Então, elas resolvem se casar. Quais são as formas de casamento? Nós temos, primeiro, a forma tradicional, que é aquela realizada no cartório. Vocês vão ler que, a partir do 1525, o Código vai trazer o processo de habilitação para o casamento. Todas as regrinhas para você poder fazer o casamento, tá bom? Alguns documentos que você tem que trazer, certidão de nascimento, tá bom? Para que comprove que você já não é casado. Então, ali ele vai trazer, ali no 1525 até o 1532 do Código, ele vai trazer do Código Civil, tá? Ele vai trazer para você algumas regras sobre o processo de habilitação de casamento. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, beleza? Só uma passada de olho, tá? Para saber onde que estão as questões que envolvam habilitação para o casamento. O casamento tradicional, que é aquele realizado no cartório, lembrando que o casamento religioso, ele só vai ter efeitos civis se ele observar as regras que o Código traz. Quais são essas regras? Eu vou lá no cartório, eu dou entrada no meu casamento, faço tudo direitinho, apresento toda a documentação, faço lá os proclames, tudo. Eu só informo que, olha, a celebração do meu casamento não vai ser aqui pelo juiz de paz, vai ser pelo padre ou pelo pastor que já está credenciado, que ele pode fazer esse tipo, ou não, ou vai ser lá na minha igreja e eu quero que o oficial, o juiz de paz, ele vai lá, porque além
do juiz de paz dar o sermão dele, o padre ou o pastor também vai me dar uma bênção, tá bom? Então, o casamento, ele também pode ser um casamento religioso, mas desde que ele obedeça às regras estabelecidas no código, tá? Então, qual que é o casamento tradicional? É aquele que você vai lá no cartório e casa. Quem casou aí no casamento tradicional? Eu casei no casamento tradicional. Eu fui lá, marquei lá fui lá no cartório com meu marido, preenchemos toda a documentação, marcamos o dia que era melhor para a gente, nós queríamos que a nossa família viesse, e aí chegou lá no determinado horário, a moça falou, olha, é a partir de tal horário, quem chegar primeiro, casa primeiro, não é? Eu enrolei, cheguei atrasada, e teve jeito, tinha uns 5 casando na minha frente. Tivemos que ficar todo mundo lá do lado de fora do cartório esperando. Tá? Mas esse é o casamento tradicional. É aquele casamento que é feito no cartório, na presença do juiz de paz, que é a autoridade competente para celebrar um casamento, ok? E ele é na presença de 2 testemunhas. Então, esse casamento, lá no cartório, eu só preciso de 2 testemunhas, maiores de idade e plenamente capazes, tá bom? Então, eu preciso de 2 testemunhas. Agora, digamos que eu queira fazer esse casamento lá na minha igreja. E aí eu falo, olha, eu quero casar, mas eu quero que meu pastor me dê uma bênção. E aí o juiz de paz, ele tem de ir lá no casamento, lá na igreja, porque aí vai ser 2 celebrações. Vai ter um momento que o juiz de paz vai falar e vai ter um momento que o pastor vai falar, tá? Quando eu celebro esse casamento tradicional, mas em outro local que não seja o cartório, ali eu preciso de 4 testemunhas, ok? Então, o casamento é tradicional. Por que eu digo tradicional? Que é o mais comum, não é? Que são 2 pessoas que vão em determinado local, que elas não têm nenhum impedimento, não tem problema de se locomover, tá bom? Elas agendaram tudo bonitinho, tá? Então, esse caso é o casamento tradicional. Então, se eu faço no cartório, 2 testemunhas. Se eu faço em outro lugar, 4 testemunhas, ok? Então, quando você... Podem ser os pais, não tem problema, tá? Podem ser os pais, sim, qualquer pessoa. Então, quando você for casar, você não precisa chamar aquele tanto de testemunha. Eu fui a um casamento uma vez que tinha 32 casais de testemunha. Gente, para que isso? Você só precisa de 2. Se for em outro local, você só precisa de 4 pessoas. Então, 2 casais. Você não precisa de 32 casais. Tá bom? 32 casais. Tá? Você não precisa disso. Basta 4 pessoas se o casamento não for realizado no cartório. Combinado? Então não precisa daquela coisa exagerada, não é? Beleza? Agora, digamos que seja um casamento em que a pessoa esteja cometida por uma doença muito grave, tá? Ela esteja cometida por uma doença muito grave. E aí ela resolve, então, se casar, tá? Se casar, a pessoa está na beira da morte, ela está ali, vai resolver. O tabelião, o juiz de paz, ele inclusive pode ir até o local celebrar aquele casamento, ok? Aí, nesse caso, nós vamos precisar de 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Combinado? Pode, inclusive, ser à noite. Então, o casamento por moléstia grave, tá? Pode ser até à noite. Diz o seguinte, o 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrar onde se encontra o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler. Combinado? Então, no casamento de doença grave, então você pode chamar o juiz de paz para ele celebrar esse casamento. O que eu preciso que vocês saibam?
O casamento em caso de moléstia grave, as partes já deram entrada no pedido de casamento, tá bom? Então, nesse casamento em moléstia grave, as partes, digamos, que elas já tenham entrado, já tenham dado todas as formalidades, marcaram o casamento, tá? Contrataram o salão de festa, o buffet, tudo bonitinho, tá tudo certo. Assim, 10 dias antes do casamento, um dos nubentes sofre um acidente e está num estado que está muito difícil e pode falecer, tá? Então, nesse caso, toda a documentação já está pronta, tá bom? Só basta a celebração. Então, esse é o casamento que está previsto no 1539. Então, é quando as partes já deram entrada na documentação, basta só o ato de casar, tá bom? Isso acontece muito com pessoas que estão com câncer, tá? Que elas resolvem se casar. Então isso acontece muito, mas elas já dão entrada na documentação antes e se casam já, ou tem uma data marcada, mas aí a doença fica mais grave, então precisa casar logo, combinado? Que é diferente do casamento não culpativo. O casamento não culpativo é aquele casamento que ninguém deu entrada em nada, tá? A pessoa simplesmente já está num estágio muito avançado de alguma doença, ela vai falecer, então ela chama 6 testemunhas que não tenham parentesco. Aí aqui, Jéssica, aqui sim tem uma imposição. Essas 6 testemunhas do casamento não culpativo, elas não podem ser parentes. No casamento tradicional, no casamento em caso de moléstia grave, não tem problema nenhum, porque ali toda a documentação já está formalizada, só falta mesmo o ato de celebrar. Então, pode ser parente. No não culpativo, não pode ser parente, ok? Então, no casamento não culpativo, você não pode ter parentes, combinado? Que é o 1540. Então, anote lá no 1540. Esse é o casamento não culpativo. Só que a pessoa vai falar isso em voz alta, né? No culpativo é falar em voz alta. Então, a pessoa vai chegar e vai falar: olha, eu quero me casar com fulana, é o amor da minha vida. 6 testemunhas, tá? Que não sejam parentes. Eu quero casar com ela, é o amor da minha vida. Eu quero que ela seja minha herdeira, minha meieira, seja lá o que for. Então, eu quero me casar com ela, ela é a mulher da minha vida, e não sei o quê, não sei o quê, na presença de 6 testemunhas. Depois, essas 6 testemunhas, elas têm 10 dias para irem até o cartório e reduzir a termo as declarações do nubente. Tá? Então, para que esse casamento não culpativo ele tenha validade, ele precisa desse termo de declaração. Então, as 6 testemunhas têm que comparecer ao cartório e prestar as declarações de que aquele casamento foi realizado sem nenhum tipo de coação, tá bom? Que era um casamento urgente, não culpativo, que a pessoa que casou estava numa situação muito grave, com risco de morte, combinado? Então, esse é o casamento não culpativo. O casamento, ele também pode ser por procuração. Contei para vocês o caso, não é? Da minha amiga, na época que casou, que não tinha ainda a possibilidade de casamento consular, e aí a mãe dela casou por ela, e a mãe do marido casou pelo marido, não é? Aí 2 velhinhas lá de cabelo branco mesmo, super bonitinhas, foram lá no cartório e casaram os filhos. Foi bem bonitinho. Isso é um casamento por procuração. Mas a procuração, ela deve ser por instrumento público e para aquele determinado fim. Então, é uma procuração específica para representar alguém no casamento. Ok? Então, o casamento por procuração, ele é admitido, tá? Assim como o divórcio também é admitido por procuração, desde que
o procurador não seja o advogado, são pessoas distintas. Tá? Aqui o casamento por procuração, como ele não precisa de advogado como testemunha, o procurador pode ser um advogado ou qualquer outra pessoa, mas que tenha poderes específicos para casar, ok? E aí nós temos, que eu falei para vocês, que desde 2013, a possibilidade do casamento consular. O que é o casamento consular? É quando dois brasileiros, sejam natos ou naturalizados, eu não vou cobrar isso de vocês aqui, eu vou deixar para cobrar isso lá no 10º semestre, que nós vamos falar de novo de casamento, tá? O casamento consular, então, ele exige que sejam dois brasileiros natos ou naturalizados, eles vão lá na lá no consulado do Brasil, que funciona como um cartório, que tem quase todos as mesmas funções que um cartório, e eles vão se casar lá nesse casamento consular, ok? Também vai ser regulamentado pelas mesmas regras de um casamento tradicional. Tem que ter testemunhas, ok? Depois, você tem que pegar aquele documento e registrar no Brasil, para que ele tenha validade. Para que, não é que não tenha validade, né? Esse casamento, ainda que não seja registrado no Brasil, ele já vale como prova, ok? Mas esse casamento, ele precisa ser registrado no Brasil para que os nubentes, eles possam exercer deveres e ter direitos decorrentes do casamento. Combinado? Alguma dúvida com relação a casamento? Casamento? Não? Invalidades do casamento, então. Quais são aquelas hipóteses em que o nosso casamento ele é inexistente, nulo ou anulável, tá bom? O casamento ele é inexistente se ele for sem ausência de vontade. Então, se a parte ela for obrigada a casar, tá? Hoje em dia nós não temos isso mais, não é? Porque tanto que o juiz de paz, ele pergunta, olha, é da sua livre e espontânea vontade estar aqui? Se você fizer uma gracinha, você falar assim, não sei, o juiz vai cancelar aquele casamento na hora, tá? Por quê? Porque é um rito formal, e ali você deve mostrar que realmente você tem a vontade. Então, você precisa confirmar. Sim. Se você fizer não sei, o juiz ele vai imediatamente cancelar aquele casamento, porque falta a vontade. E não ter a vontade torna aquele casamento inexistente. A outra situação, tá bom? Não confundir com o rol taxativo lá do 1550, que é a autoridade totalmente incompetente. Quem é a autoridade totalmente incompetente? Digamos que eu resolva fazer um casamento na praia, tá? Mas não, como eu quero viajar depois dessa pandemia, eu quero fazer meu casamento lá em... Onde está na moda casar? Lá nas Maldivas, tá? Então, eu quero fazer meu casamento lá nas Maldivas, porque lá é lindo, eu quero casar lá, porque lá a água é azul, o céu é azul e não sei o quê, todo mundo que está lá é bonito, não tem essas coisas? Quero casar lá nas Maldivas. Aí eu vou com meu marido lá para as Maldivas, chamo o pessoal do hotel, aviso, olha, eu quero fazer um casamento assim, assim, assado, beleza? Aí chega lá no dia, vai lá qualquer pessoa que trabalha no hotel e fala, a partir de hoje vocês estão casados, ei! Aí todo mundo comemora, tira fotos e o negócio é lindo, não é? Aquela autoridade que celebrou o casamento, ela é a autoridade instituída pela lei local para celebrar casamentos? Se não for, esse casamento não existe, tá bom? Se aquela autoridade não está investida, se eu não dei entrada na documentação, eu só vou fazer ali uma renovação de votos, ou um negocinho, sabe, para
colocar nas redes sociais, tá? Aquele casamento mesmo, como ato formal, aquilo não existe, ok? Aquilo ali mais vai servir como provas da existência de uma união estável do que propriamente de um casamento, beleza? Então, quando a autoridade ela é totalmente incompetente, ok? Nesse sentido, que ela não está instituída pela lei para celebrar casamentos, aquele casamento ele não existe, ok? Aquela celebração foi apenas uma festa, tá? Quando nós teremos casamentos nulos? Quando aquelas pessoas que estavam impedidas de se casam. Então, naquele caso, o casamento é nulo, ok? Então, pessoas impedidas de se casar, tá? Se elas se casarem, esse casamento é nulo. Aí nós temos as situações do casamento anulável, tá bom? O que significa que ele é anulado? Anulável, que ele pode ser convalidado. Significa que você, às vezes, resolve um problema que é passível de anulação e torna aquele casamento válido, tá? Por exemplo, quem não completou a idade mínima, tá? Esse casamento é anulável. Por quê? Porque quando a pessoa completar 16 anos, ela pode ir lá e falar: não, eu quero convalidar este casamento. Tá bom? Então, o casamento anulável, ele pode ser convalidado quando você cumpre os requisitos necessários e aquele casamento passa a ter validade. Quais são as hipóteses? Marquem aí com seu marca-texto. Pegue seu marca-texto, eu vou até mudar agora para o amarelinho. Vai lá, o casamento ele é anulável nas hipóteses do 1550. E escrevam, este casamento, esse ato pode ser convalidado, ou seja, ele pode se tornar válido desde que você cumpra alguns requisitos, tá bom? Então, o que pode ser? De quem não completou a idade mínima, do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. Aí, por exemplo, depois ele consegue uma ação judicial, um suprimento de consentimento, e aí torna aquele ato válido. Por vício de vontade, aqui é diferente, tá bom? Não é ausência de vontade, aqui é o vício de vontade. Às vezes é por um erro, tá? Erro essencial contra a pessoa do outro. Tomar cuidado aqui, que o casamento ele pode ser anulável, por exemplo. Eu acho que eu até coloquei uma questão dessa para vocês naquela lista de exercícios. É a pessoa que tinha tinha problema de ereção. Eu coloquei essa questão para vocês, não coloquei? A pessoa ignorava, não tinha conhecimento de que o parceiro tinha problemas de ereção, e aí anulou o casamento. Pode também, isso aí é um erro essencial. Mas aí tem as regras da jurisprudência. Às vezes a pessoa já convivia com ele e aí quer anular o casamento alegando isso. Aí não pode, tá? Aí o casamento não é anulado. Mas é um erro, isso é um erro essencial, tá bom? Do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Então, naquele momento, a pessoa não tinha como consentir, às vezes o procurador foi lá e realizou o casamento, tá? Depois a pessoa pode convalidar aquele ato, falar, não, realmente, eu queria casar com fulano de tal. Ok? Realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato. Então, por exemplo, como eu fiz uma procuração pública, eu posso revogar essa procuração pública a qualquer momento. Aí eu fiz uma procuração, falei, olha, você vai casar para mim no dia tal. Aí, por algum motivo, eu vou lá e cancelo aquela procuração, tá? Tá?
E aqui nós temos a incompetência da autoridade celebrante. É não confundir essa autoridade celebrante com a autoridade do caso do casamento inexistente, tá bom? Aqui nós temos, por exemplo, toda a documentação foi feita, mas a pessoa que celebrou, digamos, o casamento, naquele momento, não era o juiz de paz responsável, tá bom? Ou estava pendente de alguma documentação no cartório. É diferente daquele casamento que eu faço só uma celebração sem qualquer formalidade legal, ok? Então, esse aqui é o caso desse tipo de impedimento. É o nosso casamento anulável. Aí nós temos o casamento putativo, tá bom? O casamento putativo, ele está lá no 1561, que é aquele casamento que ele é anulável, tá? Mas ele foi feito de boa fé. Então, ninguém ali no casamento, pelo menos uma das partes, ela não agiu de má fé, ok? É nos casos, então, ali do 1550, do casamento anulável, ok? Aí nós vamos ter, então, o casamento putativo, que é aquele casamento que pode ser anulável, tá bom? Mas desde que uma das partes tenha agido de boa fé naquele casamento. Então, quando nós temos um casamento que pode ser anulável, um casamento putativo, que a parte estava de boa fé, nós temos os efeitos do casamento admitidos tanto para essa pessoa que agiu de boa fé, quanto os filhos. Por exemplo, quais são os efeitos? O regime de bens, por exemplo. Digamos que o casamento ele seja um casamento anulável, o casamento se realizou de boa fé, durante ali aqueles meses do casamento, o casal adquiriu um imóvel, tá? Eles casaram pelo regime de comunhão parcial de bens, o casal adquiriu um imóvel, se descobrir lá na frente que aquele casamento deve ser anulado, como existia a boa-fé dos nubentes, cada um vai ter direito à metade daquele imóvel, combinado? Então, nós temos, sim, os efeitos do casamento para o nubente de boa-fé e para os filhos, em casos de casamentos anuláveis, em caso de anulação dos casamentos. Beleza? Quais são as provas do casamento? A prova direta é a certidão de casamento, não é? Então, a prova direta é a certidão de casamento, que está escrito ali que fulano de tal se juntou com Beltrano no dia tal, que as testemunhas foram as testemunhas fulaninho e Beltraninho, e que eles adotaram o regime de bens tal, que a pessoa agora vai começar a usar o nome de casado assim, tá bom? Aquela ali é a prova direta. Mas nós temos provas indiretas, tá bom? Quais são essas provas indiretas? Qualquer coisa que comprove que existia um casamento. Pode ser a adoção do nome do cônjuge. Então, se eu tenho a carteira de identidade antiga e eu tenho a carteira de identidade nova, dizendo que agora meu nome mudou porque inclui o nome de casado, isso é uma prova indireta. Tá bom? Se os cônjuges se tratam como casados, ó, esse aqui é meu marido, essa aqui é minha esposa, não é assim que você vai apresentar a sua esposa? Não é, Jonas? Não é, ou Lena, não é assim que você apresenta sua namorada? Ó, essa aqui é minha esposa, não é desse jeito que você faz? Então, ali pode ser uma prova de uma união estável, tá? Cuidado. Então, como você trata, né, que chama de tratactus, a forma como você trata o cônjuge também é uma prova indireta do casamento, ok? E a forma também como a sociedade, as pessoas que estão ao seu redor, elas reconhecem o casal, reconhecem como um marido e mulher, tá? Essas provas indiretas, elas, com exceção, claro, do nome, a prova indireta da forma como o casal se trata e como a sociedade reconhece aquele casal, também vai influenciar na união estável, na comprovação da união estável. Eu lembro que na aula passada alguém me perguntou, não é como que comprova a união estável? Aí eu falei, olha, a forma como a sociedade vê
aquele casal e a forma como aquele casal se vê. Se o casal se vê como marido e mulher, eles estão ou casados ou numa união estável. Se a sociedade os vê como um casal, marido e mulher, ou esposo e esposa, ou esposa e esposa, ali também nós temos uma situação que pode configurar uma união estável. Bom? Quais são os efeitos e os deveres do casamento? A partir daquele momento você vai ter uma vida em comum, ok? Não significa que vocês vão coabitar, tá? Vocês vão ter uma vida em comum, vocês vão tomar decisões em conjunto, vocês vão se ajudar, tá bom? E vocês vão primar pela fidelidade recíproca, ok? Primar pela pela fidelidade recíproca. Lembrando a nossa aula da semana passada, né? Era como trair, como é que era a aula? Como trair sem pagar indenização, não é? A nossa live da semana passada, como trair sem pagar indenização, mas existe sim esse dever de fidelidade recíproca. Combinado? Então, se trai demais, se foge do padrão, se coloca o outro em uma situação de constrangimento, esse rompimento do dever de fidelidade causa o dano moral, tá? A Fernanda aí tá rindo, foi a live da semana passada, não é? Como trair sem pagar indenização, beleza? Viu? Então, ao dever de fidelidade é um dos deveres do casamento. E aí nós temos o sustento, a guarda e a educação dos filhos e o respeito e a consideração mútuos. Então, esses são os deveres e os efeitos do casamento. Alguma dúvida com relação a casamento? Alguma dúvida com relação a casamento? Posso colocar na prova doidado, não é? Posso. Posso colocar na prova adoidado. Vou falar então de regime de bens. Tá? Então, quando você se casa, você precisa escolher um regime de bens. Você e seu cônjuge, vocês podem criar um regime de bens da sua cabeça, mas desde que haja igualdade entre os cônjuges, ou você pode adotar um dos 4 regimes que estão disponíveis para você lá no Código Civil, tá bom? Então, você pode criar da sua cabeça, porque isso é uma matéria de ordem privada, ou você pode escolher um dos 4 regimes de bens que nós temos. E o que é o regime de bens? É a forma como o casal, tá bom? Então, é a forma como o casal vai gerir seus interesses patrimoniais e econômicos, tá bom? Então, é a forma como o casal vai gerir os seus interesses patrimoniais e os seus interesses econômicos, beleza? Então, isso é uma matéria de ordem privada e você pode criar seu próprio regime de bens. Esse é o primeiro princípio da autonomia privada. Então, eu posso criar. Posso falar, não, para o meu casamento, eu quero um regime de bens que, para bens móveis, seja o regime de separação de bens, mas que para bens imóveis seja o regime de comunhão parcial de bens. Eu posso criar um regime de bens, tá bom? Porque é a autonomia da minha vontade, tá? O que acontece? Esse regime de bens, ele vai valer tanto para um quanto para o outro cônjuge. Eu não posso fazer um regime de bens que apenas beneficie um e entre em detrimento com relação ao outro cônjuge. Então, nós temos essa questão da indivisibilidade dos bens. Ele vai valer para todas as partes envolvidas, ok? Nós temos uma pluralidade de regime de bens que fica aí a critério do casal. E, se for necessário, o casal também pode alterar, por meio de uma ação judicial, lá na jurisdição voluntária, o regime de bens escolhidos. Mas isso tem que ser a pedido do casal. Bom, não pode ser, agora eu quero mudar e meu marido não quer. Não, a mutabilidade, ela deve ser algo conversada e decidida pelo casal. Bom,
Quais são os nossos regimes, então, de bens que nós temos? Nós temos o regime da comunhão parcial de bens, da comunhão universal, da separação de bens. Aí, lembrando que da separação de bens, nós temos duas situações, que é a separação convencional e a separação legal de bens, e essa jabuticaba, que é o regime de participação final aqui nos aquestos. O que é o regime de comunhão parcial? É o regime de bens que hoje é o que nós chamamos de legal supletório, tá? São aqueles bens que vão se comunicar durante o casamento. Então, tudo que for adquirido na constância do casamento passa a ser bens do casal, tá bom? Cada um vai ter direito a 50% daqueles bens, ok? Então, os bens adquiridos na constância do casamento, bens adquiridos de forma onerosa, ok? Eles são os bens, então, divididos no proporção de 50-50 para o casal. Ah, professora, mas eu paguei esse bem sozinho. Se lascou, quem mandou casar no regime de comunhão parcial de bens, tá bom? Pagou sozinho, meu amigo, vai dividir com seu cônjuge, tá? Não tem porquê. Comprou, está casado no regime de comunhão parcial de bens, metade do bem é do seu companheiro, tá bom? E aí eu deixei para vocês aqueles slides, lá aqueles bens que são chamados de incomunicabilidades. Por exemplo, o que não comunica? A sua roupa, tá? No regime de comunhão parcial de bens, a sua roupa é sua. Os livros que você compra para ler são seus, tá bom? Os bens que você ganhou de herança com cláusula de incomunicabilidade também são seus, não se comunicam, ok? Então, os bens comunicáveis estão lá no 1660. Leiam, marque o 1660, tá bom? 1660 são os bens, aqueles que entram na comunhão, ok? Marque o 1660. Esses vão entrar na comunhão. Esse significa que metade é de um, metade é do outro, ok? Aí eu falei, as dívidas, se as dívidas foram adquiridas para o sustento da família, as dívidas são dos dois, tá? Aluguéis, verbas trabalhistas. Wagner, sim, o casamento ele é gratuito para as pessoas que não têm condições de pagar, tá bom? Aquelas pessoas que não têm condições de pagar, ela não vai pagar. Mas quem tem condições vai pagar taxas mínimas do cartório. Por isso paga essa taxinha. E aí, se você quiser levar o juiz de paz para celebrar o casamento lá onde vai ser sua festa, você vai pagar outra taxa, tá bom? Porque aí é a taxa de deslocamento do juiz de paz, tá? O casamento ele é gratuito, mas ele vai ser gratuito para quem não tem condições de pagar. E quem tem condições vai pagar as taxas mínimas cartorárias. Por isso que nós pagamos, tá? Beleza? E aí eu falei para vocês das hipóteses de aluguéis, mesmo de bens particulares, verbas trabalhistas e FGTS, também divide. Beleza? Tem de dividir. Previdência complementar? Não. Tá? Por que não? Porque a previdência complementar independe da sua onerosidade, do seu trabalho, das suas coisas, ela vai gerar rendimentos por outros motivos que não o seu. Combinado? Então, previdência particular não comunica. Beleza? Tá aqui decisão da terceira turma do STJ. Aplicações financeiras, tá? Comunicam. Beleza? Tá bom? Nas aplicações financeiras, você vai lá, tem que dar metade do que você pagou nas ações. Ok? Se eu comprei a ação hoje, eu tenho que dividir. Eu comprei essa ação com meu marido, eu preciso dividir essa ação com o meu marido. Se eu paguei R$5, R$2,50 é meu, R$2,50 é dele. Tá? Comunhão universal de bens.
Então, você já não tem mais bens anteriores e bens posteriores ao casamento. Agora é tudo, tá? É tudo junto, exceto o quê? Os bens que estão lá no 1668, tá? Que são minhas roupas. Bens herdados com cláusula de incomunicabilidade, tá bom? Dívidas anteriores ao casamento, mas que não serviram para pagar nada do casamento, nem da vida em comum, tá? As doações que foram feitas com cláusula de incomunicabilidade. Meus livros, meu celular, isso não se comunica, tá bom? Salários, tá? Isso não se comunicam, então, com a comunhão universal. Beleza? Quais são os bens comunicáveis? Todos os outros. Então, todos os outros vão se comunicar. Beleza? Regime de separação. Eu estou indo rápido porque eu já falei disso, né? Hoje é só uma revisão para vocês tirarem as dúvidas, que vocês já estão estudando. Eu sei que já há meses que vocês estão estudando para essas provas. Tá? O que é o regime de separação de bens? É aqueles que os bens não se comunicam. Tá bom? O que é seu, o que é meu, é meu. Nós não comunicamos. Aí nós temos duas situações. O regime de separação de bens convencional, que é aquele em que as partes optam pelo regime de bens, e nós temos aquele regime de bens, regime de separação de bens obrigatório ou legal, que é quando a lei impõe para aqueles nubentes o regime de separação de bens. Nós precisamos fazer essa distinção. Por quê? Porque no regime de bens convencional, por exemplo, o cônjuge, ele é herdeiro do outro cônjuge, tá bom? Ele não é meio-herdeiro, mas ele é herdeiro. Já no regime de separação de bens legal, o cônjuge, ele só vai ser herdeiro lá na ordem de vocação hereditária, lá na ordem de vocação sucessória, tá bom? Ele vai ser o terceiro da ordem, primeiro os descendentes, depois os ascendentes e depois, por fim, o cônjuge. Agora, se ele é convencional, não. Se é uma separação de bens convencional, ele vai ser herdeiro logo de início com os descendentes. Então, vai dividir igualmente entre descendentes e o cônjuge. Então, nós temos de fazer essa separação, porque ela admite, tá bom, algumas exceções, tá? Então, no regime de separação de bens, nós obrigatoriamente teremos um pacto antinupcial. Tá? A regra é que não há comunicação de bens. Mas nada impede, por exemplo, que eu compre um imóvel com meu marido e tá lá, olha, tantos por cento é meu, tantos por cento é do meu marido. Nada impede isso. Ok? Aí aqui nós temos a administração exclusiva do proprietário, é uma separação absoluta. As dívidas, se forem dos bens exclusivos de uma das partes, é só das partes. Mas se forem dívidas, que são dívidas familiares, os dois eles devem concorrer com essas dívidas familiares. Aí lembrando daquela súmula 377 que eu falei para vocês, não é? De que no regime legal ou obrigatório, os bens que foram adquiridos a partir do casamento, eles podem ser considerados metade, desde que comprovado a ajuda, ok? Lembrando que é vedado o enriquecimento ilícito, o princípio da boa-fé objetiva, e aí chegando naquele que ninguém entende o que é, não é? É um regime contábil, é aquele regime que os muitos ricos fazem. Por quê? Porque eles vão fazer uma conta que no final, se eu ganhei 10 vezes mais do que o outro, lá na separação eu tenho que ficar com 10 vezes a mais do que o outro, mas o outro também tem de ganhar. Então, o regime de participação final de aquestos, ele está lá no 1672 e o 1673, tá bom? Ele vai valer com relação aos bens que você vai adquirir durante o casamento, e lá na dissolução do casamento, você vai fazer essa conta,
tá? Se a fortuna de um aumentou X%, lá na separação ele tem que ficar com X% a mais do que o fulano de tal, ok? Então, nós vamos ter, durante o casamento, vigora como se fosse uma separação total de bens, então cada um administra os seus bens da forma que achar mais interessante, e na dissolução nós teremos algo similar a uma comunhão parcial, mas fazendo essa conta com relação a quanto que um ganhou e quanto que o outro ganhou, tá bom? Aí deixei aqui para vocês algumas coisas, beleza? E chegamos na união estável, que é o nosso último assunto da nossa aula de hoje, tá? A união estável, então, ela foi reconhecida como sociedade de fato, com a nossa Constituição, a partir de 1988, e ela é a união de duas pessoas, é uma convivência pública, contínua e duradoura, por pessoas que não estão impedidas de casar, tá bom? Mas que possuem a vontade de constituir uma família. Tá? Então, a união estável é a união de duas pessoas, é uma união de forma pública, contínua e duradoura, pessoas desimpedidas de se casar, marque aí o desimpedido, porque nós temos uma exceção, não é verdade? Ou separados com ânimos de constituir uma família, tá? União estável é diferente de casamento. Casamento é um ato extremamente formal, enquanto a união estável não é, tá? No casamento, você recebe uma documentação, você recebe uma declaração de casado, não é? A sua certidão de casamento, que vai ser a sua prova direta de que você tem um casamento. Na união estável, eu não preciso de nada. Basta esse reconhecimento, essa convivência pública, contínua e duradoura com uma pessoa que me trata como esposa, tá bom? Que eu trato como marido e que a sociedade nos vê como marido e mulher, tá bom? Isso é uma união estável. Então, é a notoriedade, já disse para vocês, quais são os requisitos aí, ó, Lennon, cuidado, hein? Se seus amigos já sabem que a sua namorada, na verdade, é sua mulher, já você está numa situação aí que já caracteriza uma união estável, tá bom? Se o objetivo é formar uma família, seja uma família com filhos, seja uma família com gatos, com cachorro, com papagaio, periquito, tá bom? Não tem problema, é uma família. A forma como se trata e como a sociedade os reconhece. Esses são os elementos essenciais. Aí nós temos aqueles elementos que apenas complementam, mas que não são essenciais, tá bom? Que é o tempo, então, o tempo que vocês estão juntos, a coabitação, vivem juntos, e se tem filhos, também podem ser elementos que vão dar mais força ao reconhecimento da união estável, mas não são essenciais. Não precisa morar junto para ser caracterizado uma união estável, tá? Não se admite união estável naqueles casos em que a pessoa é impedida de casar, exceto a hipótese lá, ó, vai lá, volta lá no 1521, tá? 1521. Tá? Tem um negócio que diz o seguinte, as pessoas casadas, mas que já estejam há muito tempo separadas, já não convivem mais, já não tem mais uma família, tá bom? Elas podem viver numa união estável com outras pessoas, tá bom? Então, as pessoas que são separadas de fato, mas não divorciadas, tá? Elas podem ter união estável com outras pessoas. Agora, se é uma pessoa que está casada mesmo, tá? Mantém o casamento, tem a família, tudo bonitinho, tá lá, mas vive com outra pessoa,
aquilo ali para o direito não é uma união estável, tá bom? Nós vimos na aula retrasada, ou foi na aula passada, dos direitos do amante, tá? Então, quem está impedido de casar, em regra, também está impedido de ter uma união estável. A exceção são as pessoas que estão separadas de fato, mas não divorciadas. Combinado? Tá? Quais são os efeitos e os deveres patrimoniais? Aqui nós não temos o dever de fidelidade, mas nós temos o dever de lealdade. Você precisa ter uma pessoa que é leal a você, não necessariamente fiel, ok? Companheirismo, assistência mútua, afetividade, ok? Dever de guarda e sustento em relação aos filhos, tá? Então, esses são seus deveres. E seus direitos patrimoniais? Se não existir um contrato de convivência, um pacto antinupcial, tá bom? Vai valer o regime de bens, tá? Vai valer o regime de bens legal ou supletório, que é o nosso regime da comunhão parcial de bens, tá bom? Agora, se for maiores de 60 anos que iniciam uma união estável, aqui nós vamos ter a regra do regime de separação absoluta de bens, tá bom? Então, quanto lá para o regime, para quem quer casar, maior de 70 anos, quando vai casar, maiores de 70 anos, a obrigatoriedade é pelo regime de separação total de bens, tá bom? Para a união estável é para os maiores de 60 anos. Então, aqueles que são maiores de 60 anos, que resolvem começar uma união estável, tá bom? Para esses maiores de 60 anos, vai valer o regime de separação absoluta de bens, o regime de separação legal de bens, tá bom? Ah, professora, mas a união estável começou quando tinha 59 anos. Ok, vai ser a regra geral, vai ser o regime de comunhão parcial de bens. Só vale se a união estável começar para maiores de 60 anos. Combinado? Aí nós temos a questão do direito sucessório na união estável. Eu trouxe isso aqui para vocês, mas semestre que vem nós vamos falar isso mais, né? Eu já disse para vocês. Hoje nós não fazemos diferença. 1790 ou 80 foi revogado, tá? Do Código de Processo, do Código Civil, que ele trazia justamente a diferença entre cônjuges e companheiros. Então, hoje não existe mais é o 1790, tá? Não existe mais essa distinção entre cônjuge e companheiro. Então, o cônjuge ele vai ter os mesmos direitos sucessórios que o companheiro, na verdade, ele vai ter os mesmos direitos sucessórios que o cônjuge tem, tá bom? Quanto direito a alimentos? A mesma coisa, os mesmos direitos a alimentos que o cônjuge tem, o companheiro, ele também tem. Então, as regras vão ser idênticas, ok? Aí, para terminar, professor, o artigo 1640, 1647. 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum cônjuge dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, prestar fiança ou aval. Diga, aí você está perguntando, vale para a união estável? Não, tá? Não vale para a união estável, viu? Não vale. Tá? Bom? Aí chegamos no concubinato. O concubinato é justamente para aquelas pessoas que estão impedidas de se casar. Então, além de ser proibido de ter uma união estável, elas também são proibidas de casar. Então, aí nós teremos o que nós chamamos de concubinato impuro, tá bom?
Então, o concubinato impuro e nós já vimos também, quando nós falamos de união estável e concubinato, que essas pessoas elas não fazem jus a direitos sucessórios, meiação ou alimentos. Mas cada caso é um caso, não é assim? Cada caso precisa ser analisado. Mas, em regra, para uma prova objetiva, os concubinos, eles não possuem direitos sucessórios, eles não possuem direito à meação e eles não fazem jus a alimentos, ok? Por quê? Porque para o STF, eles não formam uma entidade familiar. Combinado? Aí eu deixo aqui a notícia de que para a doutrina, né, cada vez mais a doutrina tem entendido e admitido os direitos da amante, do amante. Nós já temos decisões também, eu trouxe para vocês nessa aula a decisão de uma senhorinha, não é? Que já estava com a pessoa há vários anos, era um relacionamento conhecido, inclusive pela família, pela esposa, e depois de 40 anos de relacionamento, o traidor, ele resolve largar a amante e não quer pagar alimentos, não é? Eu trouxe esse caso para vocês. Então, cada caso precisa ser analisado com muita cautela. Mas a regra é que os concubinos, eles não fazem jus a direitos sucessórios, a meação e a alimentos, ok? Então, essa é a revisão fácil para nossa prova, tá? Uma prova de pouquíssima matéria, não é verdade? Não deixem de ler os artigos, não deixem de ler os artigos que eu mencionei para vocês, eles são extremamente importantes. Comecem a prova no horário, porque aí vocês vão ter mais tempo para poder consultar o material de vocês, tá? Entrar na internet, ver se tem a resposta da questão na internet. Eu fiz de um jeito para que não tenha, então não adianta consultar, tá? Não tem questões iguais na internet, eu mudei um pouquinho, então cuidado, você vai olhar a questão que parece igual, mas ela está diferente. Mas faça a prova no horário da prova, 7h15, você vai ter mais tempo para ler as questões com calma. Todas as vezes que você voltar para a questão anterior, que você não tiver respondido, a questão muda, então cuidado com isso também, ok? Faça a primeira questão, responda, aí você começa a segunda, porque se você voltar para a questão anterior e ela não tiver respondida, ela vai mudar a questão, então já vai ser outra questão. Então, cuidado com isso, tá? Faça com calma, faça com o código, as respostas estão no código, ok? E não tem nada que nós não tenhamos falado em sala de aula, seja lá na sala de aula física, seja na sala de aula virtual, tá bom? A prova está bem dentro das aulas, do material que eu passei para vocês. Então não se preocupe com relação a isso. Eu estarei online no horário da prova, mas não para responder questões. Eu estarei online porque caso aconteça alguma coisa, caso o sistema atrase, caso alguém não consiga acessar, então eu estarei online para isso, não para responder as questões da prova. Combinado? E as provas são diferentes, porque o Moodle, eu coloco as questões no banco de dados, e o Moodle, ele escolhe questões, ele muda a ordem das questões, a ordem das respostas. Então, a chance de alguém fazer uma prova igual a do colega é muito difícil, tá? Mas nada impede que vocês troquem figurinhas, não é? Infelizmente. Mas a prova lá do segundo bimestre, que vai ser em sala de aula, essa daí eu não vou deixar ninguém colar. Vai ser sem consulta e vai ser bem difícil. Combinado? Que é para compensar essa que está fácil.
Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não, tudo certo? Então, gente, um beijo para vocês. Boa semana. A semana começa agora, né? Segunda. Boas aulas. Fica em casa se puder, tá? Não é para ir para festinha na casa de ninguém. Beleza? E boa noite. Um beijo. Até semana que vem. Tchau para todos. Até semana que vem.